Ei, eu sou a Bela E eu sou a Vera. e hoje nós vamos falar sobre cozinhas. Existem alguns modelos arquitetônicos de cozinha. Nós temos as cozinhas lineares, as cozinhas quadradas e também as cozinhas em L. Então, na hora de trabalhar um projeto de interiores, nós vamos ter que ver, né, Vera, as necessidades do cliente e também qual é o layout, né, qual é esse modelo arquitetônico que a cozinha se enquadra. Isso. E quando a gente vai trabalhar esse layout, né, Bela, é muito importante a gente verificar qual que é a maior extensão da parede para a gente conseguir trabalhar mais áreas de bancada, né, Bela, na cozinha, e também para a gente dispor os equipamentos. Então, assim, toda vez que nós vamos trabalhar um projeto, nós temos que verificar com os clientes, né, quais são os equipamentos que terão nessa cozinha, como geladeira, se for um fogão ou um cooktop, se for um fogão de embutir, né? E tudo isso nós temos que pensar antes de elaborar o projeto. Se vai ter máquina de lavar, o depurador, o modelo. Então, se for um cooktop, forno, se vai ser forno abaixo desse cooktop, ou se nós vamos elaborar uma torre quente, né, para alocar o forno. Todos os tipos de equipamento, air fry, porque cada equipamento tem que ter o seu lugar devido a tomadas, né, para não ficar assim uma cozinha com vários itens aleatórios. Não, tudo tem que ser bem planejado e bem elaborado, né, na hora da gente trabalhar a disposição do layout já de início, né, Bela? A gente sempre pensa já de início. A lava-louças, né? Questão de ponto de água, né, Vera? Isso. Ponto de esgoto, até o próprio filtro, né? Um filtro de água. Então, assim, todos esses itens, eles têm que ser pensados antes de começar a elaborar o projeto, para a gente deixar tudo de acordo. Porque, um exemplo, a lava-louça, né, Bela? Existem de vários serviços, né? Tem a de 8, a de 6, a de 10, a de 14. Então, isso também vai depender do design da sua bancada, porque a altura faz toda a diferença. Então, o ponto de esgoto, a saída de esgoto ela não pode ser mais alto do que o ponto da máquina para não ter problema de retorno. Então, todo o funcionamento da cozinha, todos os equipamentos, eles têm que ser pensados antes, né, de começar uma reforma, justamente para a gente fazer tudo alinhadinho, tudo certinho e você sair com uma cozinha perfeita, né, Vera? Funcional, né, Vera? Bem funcional e perfeita, né? E um outro fator, né, é a localização da cuba, né, Vera? Isso. A gente sempre prefere colocar a cuba abaixo de uma janela para poder ter uma visão quando você estiver lavando uma louça, né, no dia a dia, você ter aquela visão. Então traz, né, Vera, uma leveza para a cozinha, isso. E então, assim, sempre que a gente pode, nós colocamos essa cuba abaixo da janela e sempre tentamos centralizar ela em relação à janela, porque fica muito mais bonito, né, Vera? A gente centralizar a bica da torneira em relação à janela e também na hora de fazer os armários inferiores, tentar centralizar eles também em relação a essa janela, pra gente conseguir, né, uma amplitude melhor na cozinha, deixar a cozinha mais elegante, né? Isso, e com os itens mais alinhados, né, para não ficar com aquele olhar desordenado dentro. Já começa desde a torneira, né, na bica e nos armários, então a gente sempre tenta padronizar e alinhar, sempre centralizando, né, de formas que as linhas elas batem, né, para não ter problema de ter corte na cuba. Alguns modelos de cozinha que são pequenos e há necessidades, né, de gavetas, alguns detalhes que ocorre, né, esse corte na marcenaria e tá tudo ok, né? Então nós temos que adaptar também a parte de mobiliário com o modelo da cozinha existente ali, né? Então, assim, esse é um fator importante que a gente sempre procura. Quando tem janela na cozinha, existem alguns apartamentos hoje em dia que a janela ela está na área de serviço, né? Costuma ser tudo integrado, cozinha com área de serviço, né? Ser como se fosse tudo um ambiente só. Nós pegamos muitos casos assim, mas quando nós temos o projeto de uma cozinha, com esse projeto para a cozinha, que ela é um elemento assim, separado da casa, aí a gente sempre procura trabalhar, quando ela tem a janela, né? Trabalhar essa cuba abaixo da janela. Uma coisa que a gente tem que sempre evitar
é primordial a gente evitar é o fogão ou o cooktop abaixo dessa janela, né, Bela? Isso. Na lateral, ainda tá ok, a gente deixa um espaço, né, entre a janela e o fogão, nós colocamos uma pedra, fazemos algum detalhe para dar um espaço. Na lateral, mas assim, a gente, quando há a possibilidade de a gente deixar o fogão um pouquinho mais afastado, né, Bela? Seria mais interessante, né? Isso, até pra gente conseguir colocar um depurador, né? Isso. Que os depuradores, eles, né, ajudam muito no dia a dia, né, da cozinha, e existem de vários modelos. Quando a gente tem uma bancada em ilha, por exemplo, existem depuradores redondos, quadrados, que ficam bem bonitos, né, Vera? Isso. E quando é assim na bancada mesmo, né, encostado em alguma parede, nós temos alguns mais sequinhos, né, Vera, mais slim, que também ficam bem bonitos. E sempre tomar cuidado quando utilizar o depurador com vidro, porque o vidro, ele acaba sujando muito, então tem uma manutenção maior, né? Então tem que tomar esse cuidado, tem que ter isso em mente, né, Vera? Se você utiliza muita cozinha, se você faz muita fritura, talvez seja melhor evitar esse depurador em vidro. Isso. E também um outro elemento que a gente sempre procura trabalhar nas cozinhas, né, nos projetos das cozinhas, é o material da bancada. Então, isso a gente tem que pensar muito bem qual material vai ser colocado na bancada. Existe, né, hoje no mercado, temos as pedras sintéticas, temos os quartzo, né? Então, assim, hoje está muito em alta a cozinha clara, né? A cozinha clara para ambientes pequenos, eles estão muito em alta. Então, quando nós vamos fazer a escolha da pedra, tem que tomar um cuidado, porque as pedras claras, elas mancham com mais facilidade, né, Bela? O granito claro, ele é uma pedra resistente, uma pedra natural e muito resistente, mas ela também mancha com vinho, café, frutas ácidas como limão, laranja, abacaxi, acaba manchando a pedra. Temos também a beterraba, a própria beterraba que pode manchar. Então, o granito, ele acaba manchando. Agora, uma pedra clara que é mais resistente é a quartzo branco, né, Bela? Ele é super resistente, branquinho, e a cozinha fica lindíssima, né, quando você trabalha com quartzo branco. E temos também outras pedras que são super elegantes e são muito funcionais, que são as pedras escuras, as pretas. Mas tem que ser as pedras com Grânulos, né? Com os grânulos, que é o São Gabriel, né? Que ela tem um grânulozinho, né? E tem as pedras, a preta absoluto, que ela é uma pedra bem compacta, que ela é super pretinha, ela não tem aqueles granulozinhos internos. Essas pedras, elas mancham, né, Bela, com mais facilidade, com ácidos, com algum produto abrasivo, e também elas arranham mais fácil quando são os absolutos, o marrom absoluto, o preto absoluto. Mas elas também, né, elas são pedras escuras, né, Bela? Tem que ter também todo o cuidado. Mas nada impede de você usar, desde que você tenha consciência de que tem que ter um cuidado a mais com essas pedras. Então, trabalhar com uma madeira, né, para fazer os cortes, de forma que se pingou um item aí, ou um alimento, né, que vai manchar, então ter a preocupação de limpar naquele momento. Que você vai conseguir uma pedra linda por um tempo, mas tem que ter todo o cuidado. Agora, tem algumas pedras sintéticas, os stones, né? Que esses aí, eles não são tão resistentes ao calor. Então, uma panela quente, né? Então, elas têm que ter um cuidado também com temperatura. Se você está ao lado do fogão, é sempre bom ter algum apoio para uma panela quente, né? Para você não danificar a sua bancada. Então, quando for trabalhar com os stones, é sempre ter esse cuidado também da temperatura, né? Dos utensílios, né, Bela? Isso. E a questão até das tábuas, né, Vera? Hoje tem as cubas que vêm com as tábuas dentro dela. Isso. Então, também é uma alternativa para você estar utilizando, né? Não utilizar na bancada diretamente, você usar essa tábua que vem dentro da cuba para poder picar os alimentos, né? É uma forma também de estar evitando, né? Isso. E tem alguns detalhes também, tem
umas madeiras que são mais resistentes, né, tipo a teca, né, que ela é bem resistente para a área de cozinha, dá para fazer, pede o seu marceneiro para fazer um detalhe mesmo para você já colocar na bancada, de forma que você já pica o alimento ali e ela fica também como decorativa, né, como um elemento decorativo da sua bancada. A gente pode utilizar até algumas tábuas como elemento decorativo mesmo, encostados assim, né, Vera, na bancada. Isso. Que ficam bem bonitas, assim, estão usando muito agora, né, Vera? Isso, tá. Tem umas, tipo, mármore, né? Isso, porque elas, além de ser decorativas, elas são super funcionais exatamente para proteger a sua bancada aí por mais tempo, né? E outro detalhe também que está fazendo parte da decoração da cozinha são as próprias cubas, né? Agora as cubas, elas estão cada vez mais trabalhadas, né? Temos as Farm Sinks, que chamam Farm Sinks, elas avançam em relação à bancada. A Farm Sink existe, né? Ela tem no mercado que elas são de porcelana, que são lindas. Tem pessoas que colocam elas um pouco acima, eu prefiro que elas fiquem mais embutidas aí no detalhe da bancada para quando cair água em volta você conseguir chegar, passar um rodinho ali e trazer a água interna. E tem também as cubas Farm Sink no próprio inox, né? Tem algumas empresas que já fabricam a cuba Farm, né, toda inox. Ela avança um pouquinho, fica lindo, fica um detalhe bem charmoso na cozinha, né? E também é uma boa pedida para quando você tem que ter uma bancada um pouco mais estreita, né? Quando tem a bancada estreita, você precisa de uma bancada maior, bastante. Uma cuba maior, né? Uma cuba maior para bastante louças, né? Aí você consegue com essa Farm Sink fazer um detalhe maior e ampliar aí sua área de lavados. E outro detalhe também das cubas que já existem no mercado e que são as cubas quadradas, né? Que elas são bem sequinhas, elas não têm aquele detalhe oval, elas são mais sequinhas as dobras e tem a gente chama de morgana, né? Que elas são umas maiores e também elas já tem algumas que já tem até com detalhe para dispenser de sabão, aí assim vai do gosto do cliente, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e isso aí também a gente tem que conversar com o cliente e sentir se há necessidade de colocar o dispenser. Agora, uma coisa assim que é meu sonho de consumo é colocar um triturador de alimento na válvula. Nossa, isso aí, assim, ajuda muito, né? Porque você economiza aí o lixo, né? Porque você tem muitos alimentos aí, você já consegue triturar os alimentos, liga a válvula e já faz toda a trituração, né, Bela, de alguns alimentos. Em relação às cubas, também é muito importante ter uma torneira bonita, né, Vera? Que a torneira ela vai chamar toda a atenção para o seu ambiente. Então, é muito importante escolher uma torneira que combine, né, com o ambiente e que traga essa elegância, né? Nós gostamos muito daquelas torneiras gourmets, que elas soltam, né, a ponta e você consegue limpar melhor, né, o ambiente, consegue lavar melhor a pia. Então, é também muito importante escolher uma torneira... Uma boa torneira. Existem as torneiras que elas são em touch, então você só encosta, ela já aciona, ela já tem o acionamento automático no toque. Existem algumas torneiras que já tem o filtro, né, que já faz toda a parte de filtro da sua residência. Então, assim, nós conseguimos trabalhar uma cozinha super funcional com os equipamentos que nós conseguimos aí no mercado. Uma torneira, a própria cuba, a bancada, nós temos que pensar muito na bancada, né? Na tonalidade e de acordo com o seu mobiliário também, o detalhe do mobiliário, para fazer um link aí com a sua bancada, se ela for clara, se ela for escura. Existem também, hoje, né, usa-se muito a bancada de porcelanato. Então, que também é uma pedida muito boa, porque o porcelanato ele é muito resistente. Então, existem, porque assim, elas têm um custo-benefício muito bom, o porcelanato. Há alguns projetos que
né, trabalhamos o porcelanato na bancada e já vira no Black Splash da pia, né? Então, assim, você já tem a bancada e nós viramos esse Black Splash aí na bancada e forma um elemento único, né, Bela? Então, não tem nem que já não tá usando tanto mais o rodopia, né? Então, a gente já trabalha com o Black Splash já colado bem na bancada. Fica muito bonito, fica muito leve, né? É só tomar o cuidado para vedação, tem que ter uma boa vedação, não é isso? E é muito importante ter o projeto dessa parte de revestimentos, né, Vera? Quando a gente utiliza o porcelanato, para a gente evitar os rejuntes, né? Colocar os porcelanatos de uma forma, né, de expor eles de uma maneira que os rejuntes eles fiquem menos evidentes. Isso. Então é muito bom sempre, né, ter o acompanhamento de um profissional, que a gente faz a paginação mesmo dessa bancada para evitar esses rejuntes. Isso, e coloca ele mais sequinho possível, né? Isso. E outro detalhe também é a iluminação da sua cozinha. Isso aí a gente tem que pensar muito bem, porque é muito importante a iluminação da sua cozinha. O que acontece geralmente é a iluminação na cozinha ser uma iluminação geral. Então é uma iluminação única, geral, e que ela acaba acontecendo o quê? É uma sombra na bancada. Então o que nós fazemos? Trabalhamos uma iluminação quando tem um armário suspenso, nós trabalhamos a iluminação sobre esse armário. E também trabalhamos quando não, né, se for apenas prateleiras, trabalhamos na prateleira, né, uma iluminação embutida. Existe alguns apartamentos, né, nós já fizemos consultoria em apartamentos que já existiam a prateleira e não tinha como colocar essa iluminação. Então trabalhamos com luminárias mesmo de pega, aí a luminária fazendo a vez aí da iluminação para dar um banho de luz aí nessa bancada para uma área de trabalho mais versátil, né, e uma iluminação boa na sua bancada. Quando não tem esse armário suspenso, que você não tem como trabalhar a iluminação sobre esses armários, então é interessante colocar a iluminação que vem de cima, que ilumine, né, algum detalhe que ilumine essa bancada para não ter sombra. Porque quando a iluminação vem de trás, ela traz sombra, igual eu fiz aqui, olha, apareceu uma sombra. Então a iluminação ela tem que vir de cima ou vir de frente. Então a gente sempre toma esse cuidado aí, né, Bela, na iluminação. Então, esses foram alguns detalhes de projeto. Nós vamos trazer mais detalhes em projetos de cozinha nos próximos vídeos. Deixe comentários de vocês aí, o que vocês acharam e o que vocês querem que podemos trazer para os próximos vídeos, né, Bela? Isso, compartilhe com seus amigos também, né? Que nós vamos estar trazendo mais conteúdo para vocês. Isso. Até mais. Tchau.